igreja? Amém. Amém, graças a Deus. A nossa igreja está cheia, né? Graças a Deus. Como diz a pastora Gabriela, tem que profetizar que está cheio. Está cheio. Ó, chegando mais dúvidas. A Fran também já não veio semana passada, porque não veio, mas já está aqui. Né? Então, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. A gente só tem que agradecer a Ele, né, povo? Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí em Salmo 28, capítulo 28, o versículo 6, que diz assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Oh, glória! Glória a Deus. Amém. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Que lindo, né, gente? Olha aqui. E às vezes a gente, quando, né, a gente, até esses cantores, quando já são de anos e anos que cantam, mas eles na hora de subir no palco para cantar, dá um jeito, é igual a gente, né? Dá um jeito na gente para vir aqui em cima, mas só que daí eu peguei essa palavra e olha como Deus é poderoso. Olha o que ele disse, né? Olha, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Né? Então a gente diz, eu tenho que ir lá falar, tem vergonha. Vergonha não pode ter, né? E Deus é tão bom se Ele, né, tocou no meu coração, deu a palavrinha para mim vir aqui e falar, eu vou falar, né? Porque Deus é muito bom e poderoso, né? Eu sempre falo para as pessoas, sempre agradeço a Deus, tem glória a Deus, né, pastora? E porque a gente levanta, agradece, vai comer, agradece. É tão bom estar comendo o teu alimento, né? Engolir, sem ter dor, sem nada. Quantos que não podem, né? Então não é tão bom agradecer. Obrigado, Senhor, pelo alimento, né? Pelo café da manhã, né? E tudo tem que dar glória, que a gente se machuca, já quer excomungar, né? Mas, Senhor, desculpa, obrigado, Senhor, né? Perdão, que a gente falha, né? A gente, todos nós falhamos, então a gente tem que estar sempre pedindo perdão para Deus, né? Então, é isso que eu queria deixar para os irmãos, que a gente sempre tem que dar glória a Deus e sempre estar pedindo perdão, né? Porque a gente peca, né? Dia inteiro, todo dia, né? Então a gente pede perdão para Ele, Ele está sempre, né? Te perdoa mais uma vez, né? Até quando não sei, né? Mas eu te perdoando, né? Beleza, então? Então tá bom, Deus abençoe. Vamos ficar todos de pé, vamos agradecer a Deus por esse dia que deu para nós, maravilhoso, esse sol maravilhoso, né? Sim. Ai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado, Senhor, abençoa-nos, fortalece com Deus o teu Espírito, Senhor Jesus. Nos deu um fim de noite maravilhoso, Senhor, nos abençoando, livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor, de toda doença, Senhor, abençoando nossos filhos, nossos amigos, irmãos, vizinhos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você veio aqui para adorar o Senhor, você veio aqui para cultuar o Senhor, você veio aqui para se unir com o Senhor, você veio aqui para dizer o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você tem amor pela vida dEle, o quanto Ele é mais importante do que o ar que você respira. Deus é suficiente para mim e para você.
você precisa de outras coisas. A gente precisa de muitas coisas, não é? Mas Deus tem que ser o suficiente, porque às vezes eu digo para Deus, Deus, não tira de mim a tua presença, porque se não for a tua presença na minha vida, eu não quero mais viver, porque a tua presença é mais importante do que qualquer coisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome nesse lugar, Senhor. Declaramos os teus anjos acampados aqui em redor, a tua glória se manifestando, Senhor, nesse lugar de uma maneira sobrenatural e tremenda. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Diga ao Senhor quanto o Senhor nos ama. A graça dele está falha. Você está nas mãos do Senhor. Deixa o poder me levando. Enquanto você sai, Da bondade. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. És fiel em todo tempo. Ele é fiel na minha vida e na tua vida. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Você vai cantar. Cantarei. Oh Senhor, me queime no fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és o mar, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. É só a bondade de Deus na minha e na tua vida. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Todo
da bondade de Deus. Amém. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, quando a gente tem fôlego, até o último suspiro, a gente vai dizer: glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido estou ao Senhor. Não deixar, que a murmuração tome conta da nossa vida, da nossa fala. A Bíblia fala do coração, a boca fala do que o coração está cheio. E quando a gente vê as palavras que a gente está falando no dia a dia, ou todo dia, o dia todo, a gente vai ver realmente o que está no nosso coração. Se é louvor ou se é murmuração, se a gente está feliz ou se a gente está triste, se a gente está agradecido ou se a gente está desagradecido, Então a gente tem que sondar o nosso coração e ver, na verdade, esses dias eu estava meditando nisso. O que está saindo da minha boca? A gente tem um nível de saber como a gente está, se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente está agradando a Deus ou se a gente está agradando a Deus. Quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente vai conversar com a família, quando a gente vai lá no trabalho, o que está saindo da nossa boca? Porque o que sai da nossa boca, na verdade, é o que está cheio do nosso coração. E o nosso coração tem que estar cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de bênção, porque aí a gente vai soltar da nossa boca a bênção, vai soltar da nossa boca, vai mostrar com a nossa boca aonde nasce e aonde sai o sorriso. Dá um sorriso aí. Da boca. Aonde eu saio, da onde sai, Deus te abençoe, Deus é contigo, Deus seja louvado na tua vida, na tua boca. Amém? Porque a nossa boca mostre realmente que está cheio o nosso coração. E se não estiver mostrando o contrário, então a gente vai pedir para Deus nos refazer. Eu estava pensando no dia de hoje que quando Deus, a gente quer que Deus nos refaça, então a gente desce. A gente desce, A gente desce e diz: Deus, eu preciso que o Senhor me refaça. Olha como eu estou, olha o que está acontecendo comigo. E Deus então ele vem e começa a nos refazer, porque a gente é vaso nas mãos do Deus. Amém? Vamos descer? Amém. Glória a Deus. Senhor, lava o teu coração diante de Deus. Você precisa mais do teu coração diante de Deus, mas não sai do mesmo jeito que você entrou aqui. Eu largo tudo pra viver tudo. Você quer viver tudo de Deus? Tudo. Eu largo eu pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Você quer
Senhor amado, como faz nas mãos Quebra minha vida. dela mesmo. da minha vida E faça de novo. oh, oh, Eu quero ser. eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, como tu queres ser amado. Senhor amado, Tu és o rei. tu és o rei E eu faço. e eu faço. Quebra minha vida. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Aleluia! Faz novo, faz perfeito, faz com a glória, faz pra honra. Aleluia! Ainda Que que dor eu quero ser dobrado, ainda que dor eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o poder. Eu abro meu eu para ser mais uma transformado. vez. Ainda que dor eu quero ser moldado. Ainda que dor eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o poder. Eu abro meu eu para ser transformado. Glória a Deus. A gente vai cantar, amém? E vamos lá. Eu Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. diga, Quebra minha vida e faça
dias, meu Deus, dias para ir lá passar o veneno e tal, eu já poderia ter colocado, mas não processo, às vezes um processo lento, demorado, e a gente fica olhando todos os processos, e aí onde o cara foi lá, botou veneno, botou umas plantas lá para mim, e eu fico já imaginando, e eu trouxe 2 vasos, coloquei na porta da minha casa. Era um vaso, eu tenho aquele vaso já há anos de uma planta, desde quando eu ainda tinha, o Sérgio era vivo, né? Logo que eu casei, eu plantei aquela planta, e ela estava desse tamanho dentro de um vaso. E eu tirei ela de lá, de um canto, lá no canto do meu muro, bem lá no canto de baixo de uma planta, e eu cortei toda a planta onde, e ele apareceu o vaso, mas nem vi o vaso, né? Eu vi ele lá, você pode tirar ele e botar no vaso mais grande, um vaso mais bonito, e estou sonhando com ele, né? Sonhando de botar ele em um vaso novo, né? E aí eu trouxe ele, botei um no lado da entrada da porta e o outro no outro lado da entrada. E eu estou sonhando de colocar eles dentro de um vaso novo. E eu fiquei pensando, Deus também ele sonha coisas novas para nós. Amém. Amém? Deus ele também sonha em deixar nós ainda mais bonitos, mais lindos. E tem plantas minhas lá que eu vou ter que arrancar, vou ter que podar, vou ter que tirar as folhas velhas, tirar aquilo que não presta mais e replantar elas, fazer mudas novas. Amém? Então, novidade. Amém. Às vezes o que já está gasto, o que já está passado, o que já está, a terra está seca, a terra dura, aí você vai lá e mexe, vai lá e cava, e a terra de baixo está mais molhadinha, mais viçosa, e você vai lá e bota um adubo, e bota alguma coisa ali, e a planta então, ela dá uma renovada. Eu cortei, arranquei toda a minha cebolinha, estava miudinha assim, raquítica, aí eu disse, eu mexi toda a terra, cortei ali, e replantei elas de novo, reguei, então algo novo eu fiz ali, e vão vir folhas novas, e Deus ele quer coisas novas para mim e para você, mas é preciso a gente se deixar estar nas mãos do Senhor. Amém. Amém? A planta ela não diz, não me toque, não mexa na minha terra, não me molhe, não, ela quer ser cuidada, ela precisa ser cuidada, e a gente também, né? A gente tem que querer ser cuidado, a gente precisa ser cuidado, e a gente tem um oleiro, né? Glória a Deus. Nosso Pai que cuida de nós, amém? Em todos os detalhes, amém? Amém. Você não precisa de outra coisa. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver
todos. Vamos lá. Vamos lá, e até o final. Até o final nós estamos vivos. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. E vamos abrir essa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 21. Mas antes, quando você vai abrir, antes da gente fazer a leitura, nós vamos, a pastora nem sabia, ela lá que a história não sabe, mas aqui a gente está numa minissérie sobre o poder das palavras. A senhora não sabia, ela não sabia, ela falou bem, antes você vai olhar para o seu irmão, do seu lado, do outro lado, de trás, da frente, e vai abençoar a vida dele com uma palavra profética. Faça isso, abençoe a vida do seu irmão, seja um profeta da vida dele. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora, né? Deus abençoe. Para prosperidade. Amém, é isso. A gente tem que entender que as nossas palavras têm poder para criar vida. Isso que você pensou sobre ele vai criar vida aqui. Você e ele vai comer esse fruto. Porque não é só ele, você também. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 20, que das suas palavras, o seu coração se alimenta. Então, se você profetizou algo sobre o seu irmão, a sua alma, o seu coração também se alimentou disso. Amém? Amém? 21 de Lucas diz assim, versículo 1: E erguendo os olhos, Jesus observou os discípulos, colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de oferta. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas e exclamou com toda certeza: Eu vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos esses justos. Portanto, todos o que ofertantes deve daquilo que lhe sobrava. Porém, esta, na sua extrema pobreza, deu tudo que tinha do seu sustento. Amém? Amém. E quando eu gosto muito de falar dessa viúva, porque essa viúva representa antes de muitas vidas. Eu queria muito no meu coração que Jesus desse sequência da história dessa viúva, mas infelizmente ele só contou essa parte. E muitos ricos vinham e contribuíam. Isso, na nossa ideia, já derruba muita coisa, porque Jesus nunca está atrás do meu dinheiro e do seu dinheiro. Jesus ele nunca precisou do meu e do seu dinheiro, porque dele é o ouro, dele é a prata, diz a palavra. Para quem você vai dar um valor em dinheiro se ele já tem ouro, todo o ouro é dele e toda a prata é dele? Se na casa dele, o chão dele é o metal mais valioso aqui na terra, na cidade de Jesus, no Nova Jerusalém, no céu, na casa de Jesus, o chão que a gente vai pisar é ouro. Hoje o ouro para a gente é valioso, mas para ele não é. Então eu e você precisamos entender que ele estava ali observando e os ricos colocavam grandes quantias em dinheiros, mas isso não admirou, não chamou a atenção de Jesus. Pode chamar a minha atenção e a sua atenção se alguém vem aqui colocar uma grande quantia em dinheiro, e você poderia falar: uau,
Mas para Jesus isso não é importante. Mas a Bíblia diz que viu uma viúva na sua extrema necessidade, extrema pobreza, e coloca 2 moedinhas. E Jesus faz questão, naquele momento, de parar no discípulo e falar assim: olha, essa mulher deu tudo o que tinha. Eu acho que na hora as cabeças dos discípulos ficaram sem entender. Mas como aqui uma senhora que deu 2 moedas chamou mais atenção do que aqueles que deu muito. Sabe por quê? Porque Jesus nunca esteve interessado no valor. Jesus esteve interessado na obediência e no coração. Amém. O valor é só um resultado. Nunca foi interessante para Jesus o valor, mas um coração obediente, um coração quebrantado, esse não tem como ele resistir. Esse é onde passar chama a atenção dele. Um coração que obedece e um coração que é quebrantado, pode ter certeza que você vai ter essa história transformada. Então, o que eu quero dizer essa noite para você, eu posso garantir com toda certeza para você. Você vai me perguntar o que aconteceu com essa viúva. Ela continuou pobre? Não continuou pobre. Porque eu me baseio em vários testemunhos, mas me baseio também na palavra de Deus, que acima de tudo é a verdade. Houve uma história que aconteceu uns anos atrás. Uma missionária, ela estava pregando numa igreja. Presta atenção no que eu vou falar. Ela estava pregando numa igreja. E o pai dela pediu autorização para o pastor para arrecadar oferta para missões. Porque alguns missionários vivem só daqui. E aquela missionária fez um apelo. E no outro dia pediu para o pessoal trazer o dinheiro. E ela ia ficar uma semana pregando na igreja. Teve um menino que chamou muita atenção dessa missionária. Esse menino era tão pobre, que o almoço deles era um ovo. A mãe deixava 10 centavos para ele, o povo era 10 centavos para ele, por irmão e por outro irmão. Ela não deixava o ovo, porque senão um irmão comia o ovo do outro irmão. Mas ela deixava o dinheiro, porque a hora que eles tivessem fome, eles iam lá e compravam ovo e comida. Então aquele menino foi no primeiro dia, mas no segundo não levou oferta, no terceiro não levou oferta, no quarto não levou oferta. Chegou no 5º dia, a missionária estava indo embora, ela falou: missionária, espera, eu quero cortar a sua vida para missões. E ele deu 30 centavos na mão da missionária. A missionária recebeu, mas olhou assim, falou assim: 30 centavos, ela falou: missionária, eu fiquei 3 dias sem comer para poder dar essa oferta para as pessoas que não conhecem Jesus, ouvir falar de Jesus, porque eu conheço Jesus. E aquela missionária disse que Deus falou o coração dela e ela falou assim: assim diz o Senhor, a sua história não acaba aqui. Deus te colocará entre os grandes dessa cidade, prefeitos e governadores do estado irão te procurar para pedir conselhos, para pedir orientação a respeito de construção. 20 anos depois, aquela missionária está passando naquela cidade. Aquele menino fala assim: foi missionária, a senhora lembra de mim? Ela: não, infelizmente não lembro. Ele diz assim: é só aquele menino dos 30 centavos que eu cortei na obra missionária. E ela: o que você está fazendo hoje? Hoje eu sou engenheiro civil, contratado pela prefeitura, faço serviço pelo governo e as grandes autoridades me procuram a respeito de construção, como a senhora disse. Amém. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Um coração quebrantado e obediente pode te levar aonde você jamais imaginou, onde seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem sequer caiu no seu coração. O coração obediente pode te levar lá. Amém. Esse rapaz, naquele dia, diz a missionária, pegou um grande valor de cheque e falou: está aqui, eu quero honrar, porque a palavra de um dia foi liberada. Amém. Amém. Com 30 centavos, ele mudou. Mas por quê? Porque era tudo que ele tinha.
Deus não estava nem aí com o valor que ele tinha, Deus estava com o coração que ele entregou aqueles 30 centavos. Glória a Deus. O que mudou a história daquele menino foi o coração. E essa viúva, o que mudou a história dela foi o coração. Porque a Bíblia diz assim, que você pode plantar chorando, mas você pode ter certeza que você vai colher sorrindo. A Bíblia diz que como você semeia no mundo, e aquela mulher deu tudo, você vai receber aquilo que semeou. Se ela deu tudo, ela vai receber tudo. Porque a Bíblia não fica, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo favor para ninguém. O que ele diz, ele cumpre. Amém. Amém. E eu e você, que coração vamos colocar aqui essa noite? Um coração que só quer. Eu só vou ofertar porque eu quero ser abençoado. Você vai. Mas se você for obediente, entregar o seu coração essa noite, Deus vai mudar a sua história, a sua descendência, os seus filhos, a sua casa, os seus netos. Então, considere você paga a sua oferta nesse momento e coloca junto com o seu coração aqui sobre o altar. Quantas vezes diz no seu quarto? Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor com dízimos, as ofertas. E a tua palavra diz: o altar santifica as ofertas. Então declaramos ela santa, Pai, que em nome de Jesus, essa semente venha, meu Pai, transformar a vida do meu irmão, da minha irmã. Venha, meu Pai, abrir portas onde não há portas. Venha criar caminhos onde não existe caminho. No nome de Jesus, a porta que estão fechadas, elas venham se abrir. Senhor, abra as janelas dos céus, derrama do teu bom tesouro e traga uma estratégia onde há muitos recursos financeiros para mudar histórias. Ativa propósito nessa noite. Ativa, meu Pai, destinos nessa noite, através dessa semente. Que seja, meu Pai, um refrigério, que ela seja, meu Pai, agora plantada junto a ribeiros. E que ela dê frutos, muitos frutos, e as suas folhas sirvam de sombras e sirvam de remédios. Sirvam, meu Pai, para mudar a história de gerações, para mudar histórias que nessa noite que estão sendo travadas, estão sendo, meu Pai, levadas à escassez, a dívidas, que cessa agora a dívida, cessa a escassez, e decretamos um tempo de prosperidade. Decretamos um tempo de abundância. Decretamos agora que o teu bom tesouro seja derramado sobre cada um. Repreendemos todos os demônios que atuam na finança. Tranca a rua. Repreendemos o nome de Jesus, o devorador e o migrador. E declaramos, no nome de Jesus, a tua vontade sendo estabelecida para a tua honra, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, querido. Não sei aonde, não sei na vida de quem, mas o Zancaru, Deus repreendeu, e a sua vida financeira, tanto a espiritual, vai dar uma mudada. Amém. Amém. Aplauda o Senhor recebendo a pastora da igreja.
João 15 e o versículo 7. Antes disso, feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Clamamos pela Tua unção, clamamos pela Tua alegria, clamamos pelo Teu sobrenatural se manifeste aqui nesse lugar. Que nós possamos ser libertos, Deus, livres nessa noite de tudo aquilo que nos aprisiona. Em nome de Jesus, declaramos que o Teu nome seja glorificado através de nós. Não nos deixa sairmos aqui do mesmo jeito que nós entramos, Senhor. E que a Tua palavra venha cumprir o objetivo pela qual ela foi lançada, que é fazer divisão entre alma e espírito, em nome de Jesus. E aí haja um renovo de mente, um renovo da nossa vida. Nos refaz aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. João 15, versículo 7. O Senhor Jesus fala assim. Eu vou pedir para tirar um pouco. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? Agora vamos lá para João 8, versículo 31. João 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 44 de João 8. Aí Jesus ele começa a ministrar aos fariseus e os religiosos, e aí ele começa a fazer uma exortação contra eles. Ele fala assim no 44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Amém? E hoje Deus quer fazer uma libertação, uma limpeza na nossa mente daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. O pastor Alex falou aqui que a gente está numa série sobre as palavras. E as palavras, elas podem nos libertar, como elas podem nos aprisionar. A gente não se ofende com um elogio. Alguém já ficou ofendido porque recebeu um elogio de alguém? Não. Você se ofende quando alguém fala algo ruim a respeito. E principalmente quando você não concorda com aquilo. Porque aí você pensa, isso não é verdade. Mas você se ofende, fica doído, e às vezes aquilo se torna como uma verdade para você. Porque talvez você não esperava ouvir daquela pessoa aquilo que ela disse. E aquela palavra te aprisiona no mundo do espírito. Acaba aprisionando a tua alma. E impede você de avançar, impede você de andar. Porque você sempre vai lembrar daquela pessoa e do que ela falou a teu respeito. E a intimidade, o relacionamento já não é mais o mesmo, por causa daquilo que ela falou. E aqui em João 8, 31 e 32, o Senhor fala que se a gente permanecer na palavra dele, nós vamos ser verdadeiros discípulos dele. Se a gente acreditar, se a gente confiar na palavra dele, naquilo que ele diz. Amém? E aí, ele fala que quando nós vamos ser então esses discípulos de verdade, porque a gente permaneceu firme na palavra dele, ele fala assim: então vocês vão conhecer o que é verdade. E aí a verdade vai libertar vocês. Por que ele fala isso? E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Ou seja, falando de um futuro. Quando você conhecer a verdade, saber qual é a realidade, a verdade de Deus a respeito da tua vida, aí você vai ser livre. Sabe o que isso quer dizer? Que você ainda está preso. Porque você tem
a verdade. Você só vai ser livre quando você conhecer a verdade. E qual é a verdade? A verdade é o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, diz ao seu respeito. Se eu não acredito naquilo que está aqui, naquilo que Deus está falando sobre mim, eu ainda vivo acreditando na mentira, então eu estou preso. Amém? Porque um dia me contaram que eu não ia vencer. Um dia me falaram que eu não ia conseguir. Um dia colocaram medo, um dia colocaram dúvida, um dia colocaram fracasso. E aí eu acreditei naquilo. Porque talvez era uma pessoa de alta posição na minha vida, alguém que eu considerava muito falou isso para mim. Um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um líder, um chefe, que talvez lançou uma palavra sobre você de fracasso, de desespero, de reprovação, e você, por causa daquela posição, daquela consideração que você teve para aquela pessoa, você acreditou nela. E aquilo que ela falou se tornou uma verdade dentro de você. Mas, se você pegar aquilo e levar aquilo que ela falou e levar para a palavra de Deus, você vai conseguir fazer a distinção, diferenciar se aquilo que ela disse é verdade ou não. E se você ler a palavra de Deus, você vai descobrir que é uma mentira. E se você acreditar nela, você ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso numa mentira. E como que eu vou ser livre disso? Conhecendo a verdade. A palavra é a verdade. Amém? Amém. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente fala assim, eu vou dar um exemplo aqui claro, a gente está nessa série das palavras e já faz 2 cultos que nós olhamos para a cadeira que está vazia e declaramos o nome de uma pessoa que vai vir. Amém. E aí hoje, eu não deixei a dona Céia falar que o culto passado estava vazio. Ela falou, tu viu? O culto da semana passada estava cheio, né? Estou dando esse exemplo. Por quê? Porque a gente é profeta. E sabe por que eu vou falar? Gente, aqui tem mais cadeiras do que pessoas, olhando para a nossa realidade. Certo? Olhando para o físico. Só que Deus falou que isso aqui vai encher e vai virar galpão. Já vieram profetas aqui lançar essa palavra. Então Deus falou a verdade, Deus falou a palavra. Se eu falo o contrário disso, se eu falo o que eu estou vendo, eu sou mentiroso. Amém. E aí quem é o meu pai? O diabo. Então nunca mais fale algo diferente do que Deus falou ao seu respeito. Porque aquilo ali, se você falar o contrário, é uma mentira. E aí você fica preso e não consegue avançar naquilo que Deus tem para você. Amém. Amém. E olha só, que coisa, né? Hoje eu estava aqui fazendo uma oração. Eu não estou chamando de para você ser mentirosa, tá? Agora eu parei para pensar, só tem um exemplo, não. Não é isso, porque às vezes a gente está falando segundo a nossa realidade, daquilo que a gente está vendo. É fácil, pela física, não preciso nem ser cientista. Eu sei que não tem uma pessoa sentada ali. Eu estou vendo que não tem. Entendeu? Não preciso ser um mágico para saber disso. Mas eu preciso ser quem Deus me chamou para ser. Amém. Se Deus quisesse pessoas que falassem para Ele, olha Deus, está vazio, você acha que Deus é cego? Ele está vendo que está vazio. Deus não precisa de gente que já fale a realidade da terra. Ele quer trazer o céu para a terra. Amém? E para isso eu preciso ser a pessoa que vai concordar com Deus, porque eu quero saber o que está acontecendo lá no céu. E eu quero que o céu desça, eu quero que aquilo que está acontecendo lá aconteça aqui. Mas não é eu falando o que está acontecendo aqui que vai fazer o céu descer. É eu falando o que está acontecendo lá que vai fazer com que aconteça aqui. Amém? É a mesma
ver o que a Bíblia está falando com você. Eu preciso acreditar nessa verdade. Amém? Você precisa receber essa verdade. E se você acredita em mim, se eu tenho algum crédito na tua vida, dá valor naquilo que eu estou falando e pega essa palavra para você. Essa vai se tornar a tua realidade, a tua verdade. Amém? Se você falar, se tu olhar assim minha carteira, mentira. Está ficando preso na miséria, porque você está focando naquilo que os teus olhos físicos estão vendo. E aí você vai ficar preso. Amém? E eu quero falar hoje, eu queria falar de perdão, mas Deus me ministrou algo muito forte hoje. Essa semana eu não estava bem, não estava legal. Até posso lá me mandar, compra esse livro ali do pastor que fala sobre depressão. Eu falei, meu Deus, eu tô na cara assim, né? O pastor lá do altar falando, nossa, explica aqui é um dia devocional, os dias mais tristes. Ela olhou para mim e falou, compra. Então assim, estava bem na cara, né? Então não estava bem. E aí eu vim aqui orar. Eu falei, Deus, eu não posso sair daqui do mesmo jeito, eu não posso continuar dessa forma. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei onde é que eu fui presa. Olha a minha oração. Eu não sei onde que a minha alma foi presa. Se eu estou presa numa gaiola, se eu estou presa num poço, se eu estou presa, sei lá onde é que eu estou presa, mas eu me sinto presa e eu preciso saber onde é que eu estou. Onde foi que eu me perdi, onde foi que eu fiquei presa. E Deus, eu preciso que o Senhor me leve naquele lugar onde eu fui presa. O Senhor me lembre o que aconteceu. Porque ela estava falando para mim, lembra de onde caísse? Volta as primeiras horas. Eu falei, cara, eu quero a memória do céu, porque eu não lembro. E aí eu quero saber onde é que foi que eu caí. O que aconteceu que eu fiquei assim? E aí o Espírito Santo, no momento que onde eu estava orando, eu fechei o meu olho, eu estava tentando imaginar onde é que foi, o que aconteceu, que eu fiquei tão ruim assim, que eu estava paralisada. E o Espírito Santo falou assim, ei, a tua alma não está presa numa prisão, ou numa gaiola, ou num poço, ou qualquer outro lugar que você possa imaginar. A tua alma está presa na mão da pessoa que você não perdoa. E aí Deus me lembrou de uma pessoa que eu não estava perdoando. Por causa de palavras que aquela pessoa não falou. A gente sempre fala, quando vai falar de perdão, se você não perdoar, você fica preso no mundo espírito. E aí na minha cabeça, super criativa, eu me imaginava atrás das grades. Umas grades assim, eu atrás dela, eu não perdoei alguém. E aí Deus me falou que não é esse tipo de prisão. Lembra daquele ditado no mundo que fala assim, que você está comendo na mão da outra pessoa? Sabe? E Deus me lembrou disso. Quando você não perdoa, a tua alma fica na mão do opressor e ele pode fazer o que ele quiser com você. Aquela pessoa que te feriu, quando você não perdoa ela, a tua alma, fragmentos da tua alma ficam na palma da mão dela. E ela pode amassar. E ela pode ferir de novo. E ela pode machucar. Isso é ficar preso. Você está refém na mão de uma pessoa que você não queria estar, é bem longe. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. E realmente, era uma pessoa muito próxima a mim, que eu não conseguia mais olhar no olho. Eu conversava com a pessoa, eu tentei convivência com essa pessoa, mas eu não conseguia mais olhar no olho dela, por causa de coisas que ela me falou no passado, e ela não me lembra. Porque quem fala nem sempre lembra, mas quem escuta, vai lembrar, ó. Muito bem. E aí ontem eu estava ouvindo uma pregação minha de 2022, do Fruto Fiel, que eu peguei. A oração foi hoje e eu
O cérebro humano ele é capaz de armazenar e de guardar um século, por 100 anos. E daí na pregação eu ouvi ainda falar assim, ó, se a pessoa passar do 100 e fizer 101, talvez ela esqueça, mas só no 101. Porque por 100 anos ela vai lembrar de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Que essa é a capacidade de armazenamento de dados da sua mente. E daí você pode pensar, meu Deus, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Mas você lembra do que a pessoa te fez há 20 anos atrás. Ou o que ela te falou há uma semana atrás. Você não lembra o que você fez com o teu dinheiro que ele sumiu. Mas você lembra da pessoa que falou mal de ti há 5 anos atrás. Está entendendo? Porque aquilo te marcou. Aquilo ali palavras são sementes. E a semente, ela entra dentro do nosso ouvido, pelo nosso ouvido, e vai até o nosso coração. E aquela palavra fica sendo remoída e cultivada ali. Está entendendo? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei várias vezes. Eu lembro de coisas do meu pai falar para mim quando eu tinha 8 anos de idade. Que eu tive que ir para o encontro e liberar perdão para ele de algo, de uma palavra que ele lançou comigo lá quando eu tinha 8 anos de idade. Que ele me chamou de filha desnaturada. Numa situação que aconteceu. E eu lembrei isso, 15 anos depois. Eu lembrei, mas eu não lembro o que eu comi ontem. Mas eu lembro o que ele falou para mim há 15 anos atrás. Então, a gente está falando aqui, nessa série, de tudo que sai da nossa boca, né? É o que está cheio no nosso coração. Mas o que a gente faz com o que sai da boca dos outros ao nosso respeito? A gente pode pensar, nossa, que coração sujo dessa pessoa. Vamos ver pela palavra. Se a boca fala que a gente está cheio do coração, se a pessoa está falando mal de mim, o que está dentro do coração dela? Mas agora, o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi? Se as palavras são sementes, eu vou deixar isso aqui germinar dentro de mim? Eu vou deixar, eu vou cultivar isso? Como é que eu cultivo uma palavra? Eu ficar pensando nela e associar aquela palavra àquela pessoa. Entendeu? Quantas palavras? Para e pensa aí, para 1 minuto de reflexão. Quantas palavras ruins vieram à tua mente agora com essa palavra que eu estou falando? E você logo associou a uma pessoa em específico, te deu raiva. Pode ter certeza, você está preso. Porque o que saiu a respeito, ao seu respeito, saiu de dentro do coração dela, é mentira. E a mentira aprisiona. A verdade liberta. E aí, eu preciso olhar para as pessoas que falam mal de mim, ou que lançaram uma palavra de maldição, que você não ia ser feliz, que você não ia casar, que você não ia prosperar, que você não ia crescer, que você nunca ia ser feliz com ninguém, que você nunca ia dar certo. Eu tenho que entender que aquela pessoa estava cheia de mentira dentro dela. E que aquilo que ela diz ao meu respeito é uma mentira. E se eu acreditar e cultivar essa mentira, eu vou ficar presa. Presa. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir para Deus. Deus, isso aqui que ela está falando é verdade? Aí você julga, né? Eu não posso nesse momento ser vítima. Porque se eu tiver um sentimento de vítima, eu vou falar, realmente, eu não vou dar certo. E aí eu concordo com uma mentira, eu fico 2 mentirosos presos nas mãos de Satanás. Eu não posso ser vítima nessa hora, eu preciso ser realista. Deus, vem cá. Fulano me falou que eu sou isso aqui. O que o Senhor diz a respeito? O que o Senhor pensa? Deus, por acaso, diz pra gente aqui que nós somos pobres e nunca vamos dar certo na vida? Por acaso
me alimentar da verdade. Quem gosta aqui de ser enganado? Não, né? Eu também não. Pior coisa, um dia eu falei, antes de eu casar com a pastora Alex, faz o pecado que você quiser, só não mente pra mim. Um dia eu falei isso pra apóstola, ela ficou escandalizada comigo. Eu falei, apóstola, pode, depende do nome de Jesus, pode me trair, mas se me contar, eu perdoo. Agora, se me mentir, nunca, jamais. Tá entendendo? Uma coisa que eu não gosto é ser enganado. Isso é assim, ó, recurso total. Claro, eu preciso melhorar, né, essa continuação dentro de mim, Jesus está me libertando, mas você tem algo dentro de você que você não admite de jeito nenhum. E uma das coisas que eu não admito é isso. Ah, Deus vai me mudando, né? Mas ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ouvir uma mentira. As pessoas gostam de ouvir a verdade, mas nem todo mundo fala a verdade. Daí eu tenho que trazer a responsabilidade para mim. O que eu estou falando? É verdade ou é mentira? O que eu vou ganhar mentindo? Gente, pode ser da mentirinha assim, ó, desde o pequenininho até o grandão. Tá entendendo? Eu já menti, eu falei para Deus, quando eu tô mentirosa, eu falo que eu marco as coisas e depois eu falo, aconteceu isso, só que eu não quero ir. E eu falo, eu tenho compromisso, meu compromisso, dormir. E eu falo que eu não quero ir. É esse tipo de coisa. Se você já sabe que no final você não vai querer ir, não marca. Alex falou isso pra mim. Se você sabe que você não quer se encontrar com a pessoa, não marca. Porque depois você não vai querer ir. E aí você vai tentar arranjar uma desculpa, uma mentira, pra você também. Vamos começar a trabalhar com a verdade? Com a verdade. Então, amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Tá fácil, gente. Amém. Então, nós nos ofendemos com palavras que foram lançadas contra nós, mas não estavam de acordo com a palavra. E aí é onde nós aprisionamos a nossa alma nas mãos daquele comunicador, daquela pessoa que falou. Vamos lá para João 17, e a gente vai finalizar com isso, essa palavra. João 17. Jesus aqui, ele está fazendo uma oração a respeito dele e dos discípulos. João 17, versículo 13. Jesus fala assim, ele está falando com Deus aqui. Agora, Pai, eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Como Jesus repete, né? A verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. E aqui ele está falando, em favor deles, eu me santifico, ou seja, eu me separo, para que eles também sejam separados, santificados pela verdade. E aí, a santificação, gente, a gente sempre fala, é a separação. É quando eu me separo do pecado e me aproximo de Cristo. Amém? Amém. E aqui Deus está falando para a gente, Jesus está orando a Deus para que nós fôssemos separados pela verdade. Ou seja, eu preciso me separar daquilo que é
e me aproximar daquilo que é verdade. Porque se eu ficar perto do que é mentira, eu e você vamos enlouquecer. Porque nós vamos criar outra pessoa aqui, não somos nós. E a gente vai acreditar nisso. Mas é uma mentira. Se as pessoas falam para você que você é um fracassado, que você é um perdedor, que você é isso, que você é aquilo, você acreditar nessas mentiras é esse tipo de pessoa que realmente vai existir na tua vida. Amém. Aquelas pessoas que, estou falando aqui de relacionamento, né? Que falam assim, eu só tenho o dedo todo das mulheres para homem. Aí você vai ver, ela nunca consegue se firmar com ninguém. Por quê? Porque um dia ela ouviu isso, ela acreditou naquilo, ela reproduziu isso e realmente é o que acontece. Amém? Amém. Se você quer que a pessoa do teu lado mude tem um comportamento que você não gosta dela, você precisa falar que ela faz exatamente aquilo que você quer que ela faça. Vou dar um exemplo. Hoje a gente estava voltando da casa da minha mãe e o pastor Alex falou assim para mim: você tem que entender que para você se preparar para um compromisso, você tem que, a tua mente, ela retarda 2 horas antes. Eu falei, fica quieto, eu não me atrasei hoje. Porque ele está falando que se eu tenho que fazer uma programação, eu tenho que pensar 2 horas de antecedência, porque senão eu vou me atrasar. E hoje eu falo, então, né, para ele e para vocês, refletir sobre a minha vida, pastora, você nunca mais vai se atrasar, você é pontual. E eu preciso acreditar em você. Amém? Porque daí, que nem eu fiz para você, não teve jeito dela falar que a igreja estava vazia. Não saiu uma palavra, a palavra vazio não saiu. E olha só, que bênção. Entendeu? Então, é assim que você precisa criar a realidade nos ambientes que você quer. Gente, vocês não sabem o poder que vocês têm na boca. Vocês podem criar a pessoa que vocês querem que esteja do lado de vocês. Vocês podem criar. Está entendendo? Um dia eu falei para Deus, olha só, eu vejo meu marido lá, eu vejo meu marido fazendo indo para a academia, e eu fui profetizando, eu já contei isso aqui. Tá entendendo? E quem vai para a academia hoje? Não sou eu. Não é porque ele não profetizou sobre mim, tem que profetizar agora. Quem está indo é ele. Está entendendo? Então, você pode ter a pessoa que você quiser do seu lado. Basta você abrir a boca e falar as palavras da verdade. Da verdade. Amém. Verdade. Assim, eu estou falando tanto para o seu cônjuge, como para o seu namorado, como para os seus filhos, como para os seus vizinhos, como para a sua cidade. Amém? Amém. Então a gente precisa se separar da mentira, de verdade, e rejeitar qualquer palavra mentirosa que foi lançada sobre nós. Amém? Amém. E quando Deus estava me ministrando a respeito do perdão hoje, você precisa perdoar as pessoas que te ofenderam, porque é fácil ser amigo de quem gosta de você. Isso é muito fácil. Ninguém vai entrar no céu porque gosta do seu próprio amigo. Tá entendendo? Mas é difícil. A pessoa me falou isso, me fez aquilo, outro, não sei o que. Eu sei. Não é fácil. Eu depois que eu fiz aquela oração de perdoar, eu tive que me encontrar com a pessoa. E aí foi onde eu percebi que eu realmente não estava conseguindo olhar para a pessoa. E aí eu fazia assim, eu olhava para ela de novo. E dentro da minha cabeça, eu te perdoo. E eu olhava de novo, tipo assim, eu não estava aguentando. Aí eu voltava de novo, não, eu te perdoo. Eu fiz uma oração hoje, eu te perdoo.
pizza. Entendeu? Mas só a gente sabe o que está acontecendo dentro. E para você não ficar preso, para você não ficar paralisado, você precisa fazer esse exercício. E o perdão não é só dizer, eu te perdoo. Não, não é assim, é todos os dias. Vai ter, assim como você levanta da sua cama e tem que olhar para seu marido, pessoa, seu cachorro e dizer, eu decido te amar hoje, você tem que fazer isso com o seu inimigo, eu decido te perdoar hoje de novo. Até que você não tenha mais ranço, raiva, ódio, repulsa, que tudo aquilo não saia. Esses tempos apareceu lá na igreja uma família que tinha saído feito em rebeldia e tal. E quando eu olhei, não acredito que vocês estão aqui. Eu fiquei pensando assim. E eu fui lá, cumprimentei, como, nossa, né? Meu Deus, como tá grande, como cresceu, olha que legal, Deus abençoe e tal. E aí uma irmã que não conhece eles, não era do tempo deles, foi lá cumprimentar eles, fala, sejam muito bem-vindos, que vocês voltem mais vezes. E eu dentro de mim disse, pelo amor de Deus, não volta não. E daí depois eu, Deus, me perdoa se eu sou quem sou eu? Tá entendendo? Mas quem nunca teve relacionamento, quem nunca conheceu a história, vai desejar todo o amor do mundo. Mas quem se ofendeu, fica tipo, ui, credo, tipo, não. Como é bom não conhecer, como é bom ser ingênuo, porque não sabe a história. Mas o desafio não é para quem não conhece, não é para quem não foi ofendido, é para quem foi. O reino, o desafio, a chance de ter fé, de agir na fé é para quem foi ofendido. Está entendendo? E quem vai ser o mais nobre? Aquele que não foi ofendido e deu boas-vindas com todo amor e carinho? Ou aquele que foi punhalado, ofendido e para lá abraçar? Jesus seja muito bem. Que Deus te abençoe. Não com falsidade, mas entendendo assim, Deus, quem está sendo tratado aqui sou eu. Quem precisa melhorar sou eu. Quem precisa crescer, ser livre dessa mentira sou eu. Então, que bom que o Senhor trouxe. Amém. Amém? Amém. Isso mesmo, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Aleluia. E, gente, hoje a gente vai orar e você vai lembrar das pessoas que lançaram palavras de maldição, de morte, de desprezo sobre a tua vida, e você vai ressignificar isso na tua cabeça. Você vai dizer, não, essa palavra que eu ouvi é uma mentira. E você vai falar no teu íntimo. Ninguém vai falar nada para ti. Você vai falar para você mesmo. Quem ouviu foi você. Você precisa se ouvir agora com a verdade. E você vai lançar sobre você a verdade ao seu respeito. Amém? Amém. Se você não conseguir, se você ver que nossa, tá difícil, você vem aqui para frente e não quer orar com você. E no final, quando a gente encerrar aqui, que não vai demorar uns 2 minutos, eu quero chamar daí todos vocês para virem aqui na frente para a gente tirar uma foto. A gente não vai postar no Instagram, não. A gente vai colocar no grupo de oração. E a gente vai estar orando por vocês. Amém? Amém? Então, aqui vocês vão ver ali naquela mesa tem várias fotos das famílias de vocês que estão ali sendo oradas e ungidas todas as quartas-feiras. E a mesma coisa nós queremos fazer com vocês. Amém? Amém. Amém. Então, feche os teus olhos nesse momento e você vai imaginar agora na sua mente aquilo que foi uma mentira que lançaram a teu respeito e você vai colocar essa palavra e você vai falar a verdade. Feche os
Todas as palavras de morte, de maldição, de miséria, de fracasso, de desânimo, que foram lançadas sobre a vida dessas pessoas, dos seus filhos, sejam trocadas nessa noite por palavras de vida, de libertação, de riqueza, de prosperidade, de amor, de família, de aliança. Eu declaro agora em nome de Jesus as bênçãos do Senhor, vindo do norte, do sul, do leste e noroeste, para a vida desses teus filhos, Pai. Eu rejeito a miséria e trago a prosperidade. Eu rejeito a morte e trago a vida. Eu rejeito a mentira e eu trago a verdade.
Declaramos que nós vamos permanecer no Senhor e vamos conhecer a sua verdade, e a sua verdade vai nos libertar. Em nome de Jesus. Se você precisa de uma oração, venha bem rápido aqui na frente. Os obreiros, os líderes, os pastores vão estar te ajudando nesse momento. Você precisa ser livre dessas mentiras. Não há maldição hereditária que possa vingar na sua vida. Porque maldição sem causa não pode encontrar contra. Então eu arranco agora e desfaço do inferno toda maldição hereditária, toda palavra de maldição que alguém já lançou, porque o seu pai, o seu avô, a sua mãe foram assim, você vai ser também, está repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ser diferente. Você vai ser melhor. Você vai crescer, você vai avançar. E não vai retroceder. Homem, faz acontecer.
Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Eu oro para que o Senhor ajude a cada uma a praticar essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu só vou pedir rapidinho que vocês venham aqui para a gente fazer a nossa foto da oração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.